Muito boa tarde. Vivemos hoje, durante o dia e amanhã, continuaremos a viver um momento histórico na comunicação da ciência em Portugal com este evento. Eu congratulo-me com isso, pelo facto de ter a possibilidade também de estar convosco e todos juntos, sermos testemunhas deste momento. É a primeira vez que, de facto, algo deste género se faz em Portugal, desde que, pelo menos, em relação a todas as pessoas com que já falei sobre o assunto hoje, e por isso felicito vivamente a Comissão Organizadora, assim como as entidades que tornaram possível esta iniciativa hoje. Peço para eles uma grande salva de palmas e peço para me descontarem este minuto. Depois peço ajuda à Susana, porque 90% da minha apresentação vai ser constituída de gráficos e por isso eu não sei se eles são subjetivos, objetivos ou o que seja. O projeto é uma iniciativa da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a Ciência Viva, cujo nome ficou desde o início como Ciência na Imprensa Regional, e estou aqui pela primeira vez, estamos aqui a apresentar os resultados de mais de 18 meses de desenrolar dessa mesma iniciativa que teve início em agosto de 2011. O principal objetivo foi e é o de disponibilizar conteúdos de ciência e tecnologia à imprensa regional que adira ao programa. E para aderir basta simplesmente registar-se no portal que para o efeito foi construído e a partir desse momento aceder com o login. Eu acho que isto tem pointer, não tem? Ora bem, a ver se eu não faço asneira. Mais um minuto. Não interessa. Enfim, os interessados, eventualmente, os jornalistas regionais que estejam presentes, depois podem falar comigo no Coffee Break para explicar como é que se podem aderir ao programa e poderem ter acesso aos conteúdos que são disponibilizados quase diariamente. A evolução da adesão dos vários jornais regionais ao longo do tempo é esta que a curva representa. Não vou agora analisar o perfil da mesma. A distribuição territorial dos jornais que aderiram até o momento é que aqui se apresenta. Chama a atenção que algumas clareiras que existem no mapa nacional se são explicadas pelo facto de existirem protocolos entre universidades, por exemplo, da Universidade do Minho e o Correio do Minho, que é um dos casos que vai ser abordado daqui a pouco no painel de SEG. O mesmo não se pode dizer relativamente ao Alentejo, mas também se pode dizer relativamente ao Distrito de Bragança, onde há um protocolo entre o Centro de Ciência de Bragança, Ciência Viva de Bragança e a imprensa regional. E por isso, de certa forma, nós consideramos que, tirando o caso do arquipélago da Madeira, nós cobrimos o território nacional de forma mais ou menos satisfatória. Quem é que escreve os conteúdos que disponibilizamos aos jornais? Cientistas, comunicadores e divulgadores de ciência, alguns jornalistas de ciência. E até ao momento têm colaborado connosco 47 pessoas oriundas destas áreas de atividade. Hoje estiveram ou estão presentes nesta sala 10 pessoas, pelo aquilo que eu contei, que já colaboraram e continuam a colaborar com o programa. Por outro lado, eu não vou dizer o nome deles todos, mas se formos aqui abrir a página rapidamente, poderemos ver desde o Galopim de Carvalho, ao Luís Rodrigues, à Diana Barbosa, ao Sérgio Rodrigues, ao Carlos Fiolhais, à Susana Pereira, que acabou de falar, ao Norberto Pires, enfim, à Cristina Brito, ao João Lourenço, à Catarina Amorim e outros que não vou poder continuar a dizer, senão não saio daqui, que são 47 minutos. 47 colaboradores, queria dizer. Escrevem sobre o que é maioritariamente biologia, saúde e medicina,
Desculpem lá ter junto as duas, a saúde e a medicina, porque são assuntos completamente distintos, mas assim o fiz. Astronomia e depois a genética e a seguir quero chamar a atenção para as recepções críticas a livros de divulgação de ciência que temos vindo a fazer e que é relativamente importante que se continue a fazer, uma vez que não tem havido recentemente na imprensa portuguesa e nos meios de comunicação sociais, de comunicação social, muita recepção crítica e não sei se concordam comigo, mas já há falta de uma massa crítica a esse nível. Discutir o que se divulga de ciência em Portugal. Os artigos têm vindo a ser disponibilizados no jornal, a evolução deles tem sido esta, foram publicados desde agosto de 2011 350 conteúdos. A sua disponibilização por mês, desde então, tirando algumas zonas, alguns meses em que a produtividade, por diversas razões, for menor, tem sido uma média à volta de 18 artigos por mês, um total de perto de 1.200 publicações ao longo deste tempo todo em que o programa existe. Por mês tem havido um aumento sustentado das publicações que os jornais que aderiram ao programa têm efetuado. Algo que se estava estabilizado a meio do programa na ordem dos 40, 50 publicações mensais, neste momento duplicou e é desde janeiro deste ano que nos aproximamos ou que ultrapassamos, tirando ali o caso de fevereiro, que foi um mês por causa do Carnaval, invulgar, que não segue a normalidade do resto. Há uma explicação para isso, que poderei depois mais tarde falar se alguém tiver interesse nisso, mas é que não segue o comportamento que neste momento se estabilizou nas 100 publicações mensais, ou seja, dos artigos disponibilizados, 100 são publicados na imprensa regional. Entre os que são disponibilizados e os publicados, estamos a ver que é mais ou menos... tem havido um aumento da publicação para o mesmo número de artigos publicados. Estamos, então, como disse, com cerca de 3 artigos publicados na imprensa regional por dia. A relação entre aqueles que são disponibilizados e publicados está, neste momento, numa média de cerca de 5, ou seja, cada artigo que é disponibilizado é publicado por 5 jornais diferentes. Temos que fazer uma distinção entre os jornais entre os jornais que têm só edição impressa, no papel, e aqueles que têm uma edição online diferente, ou seja, os conteúdos que publicam online são aqueles que vão ser publicados na edição impressa. Em alguns casos, há alguns jornais que aderiram ao projeto que só têm edição online. E é preciso fazer uma distinção relativamente a eles no que diz respeito à publicação e ao tipo de conteúdos que são publicados. E, de facto, nota-se que quase todos os conteúdos disponibilizados pelo portal são publicados nos jornais que têm a edição online. Em termos, nesses jornais temos tido acesso ao número de visualizações e temos vindo a verificar que o número, que em alguns casos é a segunda secção, porque estes 21 jornais que apontei ainda há pouco, que enumerei ainda há pouco, criaram secções de ciência que anteriormente não existia naquele jornal, naquele regional, quer na edição impressa, quer na edição online. E temos tido conteúdos com mais de 8.000 visualizações num mês, isto num mês depois de o conteúdo ter sido publicado, o que parece-me ser algo de assinalar. Eis alguns exemplos de algumas páginas de alguns jornais regionais que criaram secções de ciência, inclusive um dos maiores em termos de número de assinaturas e de leitura regional, que é o
o jornal Conquista de Castelo Branco, há tempos utilizou, sem nos pedir autorização, nós não nos importamos, o Ciência na Imprensa Regional como aspecto de credibilização do sua própria página do Facebook, ou seja, nós publicamos ciência. O Jornal de Monchique criou uma nova secção, um exemplo de um jornal, A Voz da Figueira da Foz, um recorte de uma página sua, um jornal representativo dos Açores, de Elvas, NISA, o Sul Informação, que é um jornal só online e que tem vindo a ter, é uma publicação recente, mas tem vindo a ter tem tido a ter uma ascensão em termos da sua fidelização junto dos leitores algarvios, e recentemente a imprensa regional portuguesa no estrangeiro, ou seja, dos imigrantes, têm vindo a procurar este serviço que a Ciência Viva presta, e têm vindo a aderir ao projeto. E, de certa forma, é um jornal regional de língua portuguesa, neste caso do Luxemburgo. E este gráfico, para terminar, mostra que, de facto, aquilo que já tinha dito anteriormente, cada publicação que é colocada no portal é publicado em pelo menos 5 jornais, com um número significativo de 23% relativamente ao total, mas, contudo, temos tido publicações, artigos publicados 10, 11 vezes, ou seja, em 10 ou 11 jornais diferentes, o que não deixa de ser interessante para o programa, para a dimensão do programa, e para o facto de ele considerarmos que ele ainda está em fase piloto, e por isso precisa de ser, os dados que vos apresentei aqui são dados brutos, ou raw data, por isso precisam de ser analisados, interpretados, discutidos, de forma a que possamos concluir melhor sobre eles, mas uma coisa nos indica toda esta experiência que tivemos até hoje, e conjuntamente com os workshops que eu e o José Vítor Malheiros tivemos a oportunidade de fazer em alguns locais deste país, destinado a jornalistas, não de ciência, mas a jornalistas e a investigadores também, é que a não publicação de conteúdos de ciência na imprensa regional não se deve à falta de interesse dos jornais, nem dos editores, nem do público, mas sim à falta de conteúdos destinados e direcionados às limitações que um jornal regional e à especificidade do jornal regional. Há algumas questões em aberto, como potenciais resultados, como envolver cada vez mais investigadores na publicação de conteúdos, indo de encontro ao painel da manhã. Haverá uma abordagem distinta entre a ciência que se publica nos órgãos sociais, órgãos de comunicação social nacional, ou nos regionais, dado o caráter de proximidade dos jornais regionais. Será saber que a vizinha do lado morreu do AVC e explicar o AVC na semana seguinte?